Gente, eles já começam a perceber a beleza de viver uma vida missionária como pequenos. Aí começa a obra missionária, né? A Estherzinha, eu creio que vai passar por uma experiência, já tem passado, e é muito interessante onde ela vai, ela faz o culto dela, tem que falar de Jesus, tem isso, as crianças são marcadas. Nós precisamos desenvolver isso na escola. Existem projetos voltados a escolas, eu sei que lá no CTM a gente abraçava uma escola pública, né? Da região de Santa Luzia, onde fazíamos o Dia da Criança, e ali treinávamos, tivemos um momento precioso com os professores e também com os alunos. E hoje tem se trabalhado dentro disso a igreja com os jovens, os adolescentes, as crianças, preparando para missões? Eu acho que tem se feito e a gente vai fazer ainda mais. Mas essas viagens de curto prazo, né? Essas viagens, por exemplo, quando as crianças saem do seu contexto e lá elas fazem coreografias, cantam nas praças e percebem as pessoas recebendo a mensagem do Evangelho, isso marca profundamente as crianças, né? Na história mesmo da vida da Lilian, se deu em meio ao King's Kids. A Ana Paula também recebeu tanto do chamado de Deus nessas viagens missionárias. Então, a gente tem feito e quer fazer mais. Os jovens, os adolescentes, né, trabalhar aqui com os ministérios da igreja, é o que a gente deseja para que todos sejam desafiados a participar desse sonho de Deus, que é alcançar o Brasil e as nações da terra. Você está falando aí no King's Kids, Vanessa teve uma experiência também, eu acho que ela participou, Isso. depois teve Companhia Alegria, ela não participou, mas os meninos, a Brenda, Diogo, participaram. Isso. Eu fui muito impactado na Companhia ID. E fica para sempre, né, Sharon? Todos eles são apaixonados por missões. Hoje, esses nossos amigos que se envolveram tanto com o King's Kids, Companhia ID, Companhia Alegria, alguns estão no campo missionário como os missionários, outros são pastores como nós somos pastores, a igreja local, e outros são empresários, são médicos, mas estão envolvidos na obra missionária nessas viagens a curto prazo que nós eu fazemos queria até fazer nas uma férias. pergunta para vocês. Para ser um missionário, vamos dizer assim, para ter uma experiência, a pessoa ela pode, dentro da profissão dela, separar um tempo ao ano ou até se dedicar através da profissão dela, ou ela tem que, geralmente, as histórias que a gente conhece, né, muito comuns, que são até valorizadas, mais do que os outros, não, eu deixei tudo e agora abri mão e vou viver em missões. Eu percebo que os dois casos são missionários onde Deus usa. E existem essas possibilidades também. Pelo que vocês têm falado, a própria Igreja Batista da Lagoinha oferece essas oportunidades de viagens menores, né? Houve um tempo que eu entendo que o conceito de missionário era aquele que pega a mochila, põe nas costas. E sofria, né, João? Era um tempo de sofrimento, de passar fome, exatamente. de ser apedrejado. Então, tipo assim, esse cara é o herói, não é? Ele pega a mochila, põe nas costas e um pedaço de pão, uma garrafa e vai embora. E hoje a gente tem um entendimento, não é, que, pelo exemplo bíblico, Jesus vem comissionado pelo Pai, cumpre a sua missão, resgata o homem, proclama, está consumado, está tudo pago. Ele aparece aos seus discípulos e comissiona os seus discípulos. Portanto, todo aquele que professa o nome de Jesus foi por ele comissionado para ser missionário, para anunciar essa boa notícia. Aonde? Onde eu estou. Então, se eu estou numa repartição pública, eu sou um missionário comissionado por Deus para ali fazer chegar a palavra de Deus. Fazer chegar a palavra de Deus. O campo começa onde estamos, né? Não é, Roseni? Exatamente. Para fazer uma diferença ali, para trazer os valores do reino, os valores da palavra de Deus, trazer uma transformação naquele contexto. É a ideia de que não existe mais aquela separação do secular e o sagrado, no sentido assim. Exatamente. Domingo eu vivo o sagrado, durante a semana, agora segunda a sexta, no meu trabalho eu fico no secular. Exatamente. Nós somos de Deus, a nossa vida é de Deus, é para o chamado de Todo Deus. tempo nós vivemos o sagrado. E todo tempo, e toda a nossa vida, e todo o nosso tempo é sagrado. Agora, há também essa obra e esse chamado de Deus específico. Né? Então, Deus chama parte Chamou a Roseni, comissionou, e ela foi e ficou. E você volta, Roseni, agora a proposta no seu coração, assim, queima isso, existe um projeto? Existe, sim, um projeto de retorno, né? E, além das férias, eu estou fazendo também tratamentos. Isso é muito interessante. Há pouco tempo,
eu li em um livro chamado Nossa Igreja Brasileira. Ele dizia muito sobre o retorno do missionário e as preocupações com relação ao retorno. Porque o missionário, ele sai, nós enviamos. Em um grande domingo, assim, uma noite de celebração, um dia de celebração na igreja, comissionamos e enviamos em festa. E ele sai muito amado. Mas é comum, às vezes, 1 mês, 2 meses depois, 3 meses, 1 ano, a igreja, não é que ela se esquece, mas aquilo não faz mais parte. A Roseni, ela vive na lembrança não de todos, mas de poucos. E aí isso existe uma situação assim, no retorno, porque é uma expectativa, porque quem sai sente vivo o dia do retorno, né? Daquele calor, aquela presença dos irmãos. E quando volta, a gente percebe que a igreja acolhe, recebe, mas mudou tudo, né? As ruas em Belo Horizonte não são mais as mesmas, as avenidas mudaram. O pastor João falou uma coisa muito importante. Tinha prédio em 2009, onde não tinha. Quando nós chegamos, a gente estava no carro, ele falou para a gente, olha, vocês mudaram de ambiente, né? Foi assim que o senhor falou. Então, segura as pontas, porque o Brasil é o mesmo. Vocês foram, né? Guiné-Bissau é como, Charles, você entrasse numa máquina e voltasse 30 anos atrás. Gente, isso... É, pastor? E como isso se você falando de Brasil, né? Assim, não é que como sejamos você atrasados, mas retornasse tem muito 30 para anos caminhar ainda. atrás, né? Então, o retorno é algo que te deixa balançado, né? Sacudido com tantas diferenças. Tudo é diferente, né? Você olha assim, quando eu vejo tanta claridade, eu fico assim, sabe? Quando eu vejo tanta luz à noite, eu fico assim pensando, porque o país é todo escuro. Você tem que ter uma lanterna para andar. É a ideia de roça, anoiteceu, acabou. Não tem energia, desliga os geradores, né? Os geradores. E você, para dormir, por exemplo, um calor, pernilongos, ratos. 45 graus. 45 graus? Então, Gente, a gente reclamando aqui dos nossos 34, 35. Então, uma coisa assim que foi muito importante no nosso retorno agora foi a recepção da igreja. Tivemos o privilégio assim da Rede Nova Canaã, fizeram uma festa para nós, foi tão impactante, que lá dentro do aeroporto, no desembarque, alguém falava assim, nossa, quem é tão importante que está nesse avião? Oh, coisa boa! Então foi assim muito forte isso para nós, o retorno, sabe, o calor, né? O pastor Rodrigo Xavier, ele juntou a equipe da Rede Nova Canaã, e foi assim, era lá de dentro você ouvia, né? Ô Roseni, cadê você? Nós viemos aqui só para te ver. As pessoas falando, chegou uma embaixadora, também, chegou mesmo do reino. Estava vindo nós duas. Então foi muito impactante, as pessoas querendo saber quem que é tão importante nesse avião. Mas isso é importante falar, Roseni, porque a nossa igreja tem cumprido esse papel, né, João Lila? Mas não é assim em todo lugar, né? De férias, de você ter um tempo de descanso, de valorizar isso, de você ter um cuidado, um tratamento, seja de saúde, seja de auxiliar nas questões que acabam se bagunçando assim na cabeça, porque você vê tanta desigualdade, tantas situações difíceis. A nossa mente, às vezes, ela fica, gente, Deus, como pode isso, né? E aí você tem um auxílio. Exatamente. Tem muitos missionários que não recebem esse carinho, esse cuidado, né? Conta-se até do missionário que veio num navio e tinha uma festa violenta, né, preparada. E a festa era para um governador. E ele saiu assim... É algo tão importante... Ele achou que seria uma festa. Ele achou que a festa era para ele. Ele falou assim, nossa, estou chegando em casa... E não tinha ninguém esperando aquela ele. banda, né, assim... Ele falou, puxa, a vida pronta, minha igreja veio. E ele chegou lá, era um político que estava no navio. E aí ele desceu, carregando a mochila, e falou, pô, Deus, eu pensei que a festa era para mim. E aí Deus disse para ele assim, olha, você ainda não chegou em casa. Então, o peregrino... A festa não é aqui, né? A festa vai ser lá. Ainda que seja importante aqui, é muito importante expressar, mas o missionário é esse missionário, é o sujeito que está no caminho, não é? Ele chega em casa, mas ainda não chegou, né? Recebe uma festa, mas ainda tem uma festa melhor. Ainda tem o braço coração do pai. dele é... Exatamente. Agora, Olha, o missionário sofre bastante nesse processo de reentrada, né, Roseni? Assim, É um choque cultural e um choque ao reverso. Um choque reverso. Tem até um livro escrito sobre isso, né? Sobre choque reverso. Então, se não fosse importante a gente perceber isso, não haveria necessidade de uma literatura.
Então tem que tomar vários cuidados. O cara chega, acha que ninguém ama ele, que todos os Mas amigos graças a mudaram. Deus a nossa igreja tem cuidado, né? É bom a gente fazer as muito perguntas interessante, porque e a gente receber. Eu estou ficando com a Imaculada, a pastora Sim. Imaculada, né? Ela também ficou na Índia por mais de 6 anos. E eu vejo assim como que Deus prepara ela assim em todo o tempo. E ela te acolhendo ali, me cuidando acolhendo, de você. cuidando, sabe? Aquela coisa assim mais linda que Deus está fazendo. Então eu vejo assim a nossa igreja, né, Batista da Lagoinha. É bom a gente falar isso, a nossa igreja tem contribuído em missões. Eu e louvo tem a feito. Deus muito, muito, muito por isso, pelo cuidado, em todos os sentidos. né? Amém. Então, Olha, até gente, eu isso quero Deus tem agradecer feito. a presença de vocês. Passou praticamente o tempo todo, nem tivemos nem intervalo. Mas é muito bom saber que a Igreja Batista da Lagoinha, que o João e a Lília estão aí, que a missionária Roseni está aí, que é fruto desse trabalho, dessa visão.